Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, São Paulo continua no escuro. Depois das 6 horas é uma escuridão. Sabe por quê? Porque a população elegeu esses bolsonaristas que estão no governo de São Paulo. Então agora tem que comer capim. Entendeu? Foi isso que o Bolsonaro falou na campanha dele. Inclusive ele falou com um calhamaço de capim na mão. Como o povo não aprende, não tem jeito que dê jeito, e vota na extrema direita, São Paulo está no escuro. E nós estamos pagando o preço. Agora, o ministro, ele afirmou que a atuação da Enel beirou a burrice. O ministro Alexandre Silveira. Agora, ele também fez duras críticas à Enel, essa concessionária que está castigando a população de São Paulo com a falta da energia elétrica. Qualquer garoinha não tem energia. Agora, a população paga o preço porque na hora de votar elege essa direita retrógrada. Essa direita que quer sacanear a população. É por isso que eles, inclusive, privatizam a empresa. A Eletrobras foi privatizada pelo Bolsonaro. E aí, o povo votou para governador no candidato do Bolsonaro. E também o prefeito de São Paulo também é Bolsonaro. E agora vai ter eleições dia 27. Eu quero ver a população errar novamente e votar no cabeça do Bolsonaro, o tal de prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Agora, a população tem culpa. Agora, o ministro de Energia Elétrica, o Alexandre Silveira, ele fez crítica à Enel, a concessionária de energia da capital de São Paulista. Ele disse também que a estratégia da empresa de cortar trabalhadores, mandar embora trabalhadores, aqueles com mais capacidade, aqueles que tinham mais experiência, lógico, ganhavam um salário maior. Aí que a empresa fez, a tal de Enel, mandou todo mundo embora. E o ministro diz que isso aí beirou a burrice. Diz que beirou a burrice essa atitude da Enel. E olha bem o que o ministro falou. Abre aspas. Adianta você modernizar o seu parque de distribuição, sendo que, quando o problema é físico, por mais que você dá o problema, tente religar a rede, você não vai conseguir, já que não vai conseguir porque o problema é físico. E você não tem que ter, você tem que ter gente especialista, aqueles pessoal que já trabalhava 20, 30 anos na empresa, que tem manha no trabalho. Por que antigamente, quando acontecia qualquer coisa, a Eletropaulo ia lá, 10 minutos estava resolvido o problema.
Agora não. Agora leva um tempão. Então vou até ler tudinho o que o ministro falou. Abre aspas. Não adianta você modernizar seu parque de distribuição, sendo que quando o problema é físico, por mais que você, da sua central, tente religar a rede, você não vai conseguir, já que o problema é físico. Você tem que ter gente para estar lá, disse durante a entrevista coletiva nesta segunda-feira o ministro do... E falou também, faltou planejamento e beirou a burrice. Agora, até o início da tarde dessa segunda-feira, cerca de 430 mil residências seguiam sem energia elétrica na Grande São Paulo. Segundo o ministro, mais de 50% dos eventos que causaram a interrupção foram provocadas por quedas de árvore e quebras de galho. E por isso é preciso que trabalhadores estejam na rua fazendo reparo. Agora, durante a entrevista dessa segunda-feira, o ministro anunciou envio de 2.900 profissionais da Agência de Energia Elétrica de diferentes partes do país, além de 200 caminhões e dezenas de equipamentos de reparo para São Paulo. A maior cidade do país sofre com a crise de energia elétrica porque não tem um governo. Não tem um governador. O governador é incompetente, é um bolsonarista. O prefeito é outro incompetente, que nem para podar as árvores ele serve. Agora, o ministro disse que o governo federal está empenhado em garantir o restabelecimento da energia e a liberação de profissionais, veículos e equipamento foi garantida após o diálogo com outras operadoras. Agora, o ministro criticou a postura da Enel, que afirmou não ter previsão para restabelecer o serviço de eletricidade. E para o ministro, a concessionária cometeu grave erro de comunicação e de compromisso contratual com a população de São Paulo. E foi dado um prazo, inclusive, de 3 dias, que eu acho muito. Tinha que ser horas, sabe por quê? Porque as coisas que estão na geladeira, elas estragam. E quem é que paga isso? Quem é que vai pagar? Agora, a população tem que ficar esperta na hora de votar. Não votar nesse tal de Ricardo Nunes, do MDB. Porque sabe por quê? Sabe o que o Ricardo Nunes falou? Que a culpa da falta de energia em São Paulo é do governo federal. Mas eu também acho. Sabe por quê? Porque foi o governo federal, o Bolsonaro, que privatizou. Ele que privatizou. A privatização feita na Eletrobras foi justamente o Bolsonaro que fez. Só que agora ele saiu do governo. E o Ricardo Nunes diz que a culpa é do governo, mas não citou que foi o Bolsonaro que privatizou. Agora, o ministro
ressaltou a existência de um decreto publicado há 90 dias que permite que a antecipação de contrato de distribuidora prevê medição das respostas e eventos severos. Agora, o novo regulamento substitui o anterior, que tirava a responsabilidade e evitava a cobrança às empresas fornecedoras em caso de eventos climáticos como o de sexta-feira. Agora, o ministro garantiu que as empresas que adotem as medidas eficazes para assegurar a entrega de energia ao cidadão terão a distribuição de lucro limitada ao mínimo legal. Agora, abre aspas, olha o que ele diz, o ministro. As distribuidoras passarão a ser penalizadas se não tiverem um planejamento para esses eventos. As prestadoras precisam se precaver a esses eventos, principalmente tendo em vista as mudanças climáticas. Não é possível ser reativo a eventos que devem ser cada vez mais frequentes. Fecha aspas, foi o que disse o ministro Silveira. Agora, o ministro também defendeu a criação de um marco legal que permita à distribuidora atuar na manutenção preventiva, apontando que muitos municípios falham na zeladoria urbana, principalmente a cidade de São Paulo, que o prefeito nem para mandar podar árvore serve. Aí mais cedo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realizou uma reunião extraordinária para discutir as ações e serem tomadas diante do apagão. Agora, falta proatividade da agência reguladora, a ANEEL, que não está supervisionando a responsabilidade das empresas distribuidoras, concluiu o Silveira, o ministro. Agora, tem um porém nisso aí. Tem um porém. Por quê? Porque acontece o seguinte: não foi falta de aviso. Esse apagão de São Paulo não foi falta de aviso. A cidade de São Paulo, inclusive, que está amarga essa crise de energia desde que fortes temporais atingem a capital paulista. Agora, mais de 2 milhões de paulistanos foram prejudicados. E tem outra. A maioria, inclusive, continua sem energia elétrica. Agora, embora o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, atribui a responsabilidade ao governo federal, especialistas indicam que as principais falhas partem tanto da administração municipal quanto da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia para São Paulo e Grande São Paulo. Ao mesmo tempo, o governo federal, por meio da Enel, tem sido permissivo na fiscalização e não garante que as concessionárias invistam adequadamente na melhoria do serviço. Agora, para o Fernando de Lima Canipelli, professor da Universidade de São Paulo, especialista inclusive em energia elétrica,
a prefeitura poderia ter feito mais por minimizar os impactos de eventos climáticos extremos. Abre aspas, olha bem. A prefeitura, tem responsabilidade quando se fala no manejo das árvores da cidade. O manejo inadequado aumenta o risco de queda em tempestade. Existe tipo de árvores que pode ser usada em larga escala que não causariam danos à rede elétrica, mas isso não tem sido feito pela prefeitura, afirmou o entrevistado. Agora, Canipelli também critica a falta de diálogo entre a gestão municipal e a Enel, ressaltando que poderia coordenar ações para que a urbanização da cidade se adaptasse ao cenário atual em que eventos climáticos extremos se tornaram cada vez mais comuns. Não viu o caso do Rio Grande do Sul? E já existe tecnologia para tornar as redes mais resilientes. Não foi falta de aviso, foi falta de preparo, completou ele. Agora, a história da Enel, que é uma empresa italiana no Brasil, acumula uma série de apagões e não é a primeira vez que a parte da capital paulista fica sem fornecimento de energia elétrica. Em novembro de 2023, um apagão de grande proporção deixou a cidade e regiões metropolitanas sem energia elétrica, afetando cerca de 4 milhões de pessoas. Agora, em março deste ano, o abastecimento de energia da Enel em São Paulo foi interrompido novamente, deixando moradores do centro sem eletricidade, e o que chegou a afetar funcionamento, inclusive, da Santa Casa. Agora, embora o problema da rede elétrica sempre tenha existido, a situação nunca exigiu tanta atenção à ação como agora, explica o Fernando. Abre aspas. O que temos agora é uma nova realidade, com eventos climáticos extremos causados pelas mudanças climáticas. Esses eventos estão nos pegando desprevenidos e no setor elétrico não está preparado para lidar com isso. É uma nova situação, afirmou o especialista. Agora, por isso, o entrevistado, Campelli, ele afirma que a empresa poderia ter preparado melhor para lidar com o que ocorreu no fim de semana, reforçando equipe e realizando manutenção preventiva na rede. Um ano atrás, já tivemos um problema bastante sério. E na época a empresa prometeu aumentar o número de colaboradores em seus 30% mais ou menos. Agora, o que vemos agora é efeito dessa falta de preparo da concessionária, que eles mandaram embora as pessoas capacitadas. Agora, ele explica que além das ações de médio e longo prazo, ainda outras há medidas que a Enel pode adotar para mitigar os efeitos dos eventos climáticos extremos. Entre elas, a implementação de sistema de
automação e digitalização das redes para detectar anomalia e garantir uma resposta mais rápida. E também concluiu, abre aspas, esperamos uma resposta mais firme. A cidade de São Paulo não pode ficar refém de um sistema ruim. É uma questão de ação, concluiu ele. Agora, em resposta ao apagão, a Enel declarou em nota que a companhia está implementando um robusto plano de investimento. Isso é a maior cascata. Eles já falaram da outra vez. Agora o professor reitera que a responsabilidade também recai sobre o Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que deve fiscalizar e cobrar das concessionárias o investimento necessário para melhorar o serviço oferecido à população. E olha bem o que ele diz, abre aspas, a Enel tem sido bastante permissiva com concessionárias. Além disso, falta funcionários. O corpo técnico da agência, que é muito competente, está desfalcado. Também falta apoio do poder público para que a Enel possa agir livremente e cumprir o seu papel de fiscalização das empresas, comenta o professor. Agora, uma das soluções mais indicadas para evitar apagões é o eternamente a ficção elétrica, proposta durante a gestão do prefeito Fernando Haddad, do PT. Isso em 2014. E, no entanto, essa opção esbarra em questões financeiras, na viabilidade em algumas regiões. Enterrar toda a fiação representaria todos os investimentos da concessionária no Brasil por muitos anos. Só para enterrar uma parte, financeiramente, é inviável. O que pode ser feito é exigir que novas expansões sejam feitas com cabo subterrâneos, explica o especialista. Agora, além disso, a tecnologia de automação e digitalização das redes poderiam ajudar a mitigar os efeitos dos eventos climáticos, tornando a resposta mais ágil e eficiente. Mesmo assim, a falta de planejamento continua tanto da prefeitura quanto da concessionária. E além da fiscalização deficiente do governo federal, dificulta essa implantação. Agora, o que acontece? As empresas, as empresas públicas, quando passa para o particular, que elas são privatizadas, a primeira coisa que o empresário faz é mandar a maior parte dos funcionários embora, por causa do salário. Porque quanto menor é o salário, o empresário ganha mais. Quanto menor ele paga para o funcionário, é mais alto os lucros para ele. E é justamente isso que eles querem. Então, eles não querem contratar aquelas pessoas que conhecem, que têm experiência, nada disso. Eles contratam aquele a moda vai levando, que vai aprendendo fazendo.
Eles não querem contratar um que já sabe. Porque esse que já sabe, o salário tem que ser mais alto. Por isso eles mandam embora. E contratam aqueles que são incapazes. Vão aprendendo no sufoco. E muitos deles, na energia elétrica, morrem eletrocutados. Eu já vi nego ficar de pendurado no poste levando um choque. Agora, por quê? Porque não tem competência, estão aprendendo ainda. E em São Paulo, não tem que ter isso. A cidade de São Paulo é uma das maiores do mundo. Tem que ter um serviço eficiente, que não deixa as pessoas no sufoco, como agora. E essas pessoas que trabalham em casa e usam energia elétrica, como é que faz? Quem é que vai pagar o dia de trabalho deles? E o que eles perderam também na geladeira? E o pequeno comerciante que perdeu tudo? Aquela pequena empresa de sorvete que perde tudo. Quem é que paga o prejuízo? Quer dizer que é só o pobre que fica no preju? Não tem condições. Agora, a população também tem culpa. A população tem culpa. Porque no dia que ela vai votar, em vez dela votar naquele que quer fazer o bem, estar junto dela, não. Ela quer votar no rico. Ela quer votar no cara que bota lá nela. Entendeu? Por que no Senado Federal só a maior parte é empresário? Se a maior parte da população brasileira é operária, é trabalhadora. E por que empresário é eleito? Quem é que elege eles? São os pobres. Então o pobre tem que se conscientizar de não votar nesse pessoal que inclusive é apoiado pelo Bolsonaro. Porque inclusive o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado na nossa democracia. Ele tentou dar um golpe de Estado. Organizou aquele pessoal que ficava excitando os militares a dar o golpe de Estado. E no dia 8 de janeiro, eles foram para a rua, os terroristas bolsonaristas, e acabaram com o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, com o objetivo de dar um golpe de Estado. Agora, sabe para quê para dar o golpe de Estado? Para implantar no Brasil uma ditadura militar, porque era esse o objetivo que o Bolsonaro tem na cabeça dele. Ele quer ser o ditador no Brasil. Agora, também o Ministério Público atualmente não toma nenhuma atitude. Aquele tal de Gonê está dormindo no lá na PGR. Porque esse Bolsonaro já devia estar na cadeia há muito tempo. Há muito tempo. Porque ele que quer ser o ditador no Brasil. Só que ele esqueceu de uma coisa. Nós já tivemos ditadura militar no Brasil. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Sabe por que nós sabemos? Porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Porque nós sabemos o que eles fazem. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal,
Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.